Fala pessoal, tudo certo? Nando Costa na área, vamos chegando aqui no nosso mix, né, do faixa 3 status 6. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. A gente vai falar umas coisas bem interessantes hoje aqui nesse vídeo, tá? Só lembrando que semana que vem, nos dias 27 e 28 de maio, eu vou fazer no meu estúdio aqui em Juiz de Fora um curso intensivo completo de mixagem e teoria de áudio, tá? Quem tiver interesse, basta mandar um e-mail aí, contact@nandocostamusic.com. Eu ainda tenho uma vaga para essa turma, tá? É capaz de eu abrir uma turma extra por conta da demanda, tem bastante gente procurando mesmo, interessada em participar. Se você não conseguir se inscrever nessa turma do dia 27 e 28, provavelmente eu vou abrir uma turma nos dias 3 e 4 de junho, no fim de semana seguinte, tá? Se você tiver disponibilidade, tiver interesse, quiser aprender mais sobre mixagem e teoria de áudio, basta me mandar um e-mail aí que eu te mando mais informações, tá bom? Um outro recadinho aqui também, é uma informação que é legal para todo mundo aí acompanhar, né? Quem tiver interesse em acompanhar o blog do meu amigo Carlinhos Freitas, ele fala bastante coisa sobre masterização, fala coisa de tecnologia, fala bastante coisa de gravação, tá? É um blog que fica lá no site do estúdio dele, que é o Classic Master, então é só você entrar lá, www.classicmaster.com.br/blog, né? Você pode acompanhar lá, tem bastante matéria bem interessante, ele fala de várias coisas da vivência dele, né, ao longo desses anos todos trabalhando aí com masterização, com gravação também, desde lá do começo da carreira dele, lá nos anos 80 e tal, bastante coisa legal. Então se vocês quiserem acompanhar, basta entrar lá, tá? Então nesse status aqui, a gente tem umas coisas bem interessantes para falar, que é o seguinte, né? Teve uma coisa que bastante gente comentou aí, na verdade uns 2 status para trás eu comecei a perceber que as pessoas começaram a lembrar da meia-lua aí, que é um item que a gente não tinha mexido, né? Então nesse status aqui vai pontuar basicamente quem falou alguma coisa da meia-lua, tá? Porque foi basicamente a única coisa que eu mexi aqui. Então o que que eu fiz? Eu mexi na meia-lua, tá? Eu fiz um ajustezinho aqui também nos metais, porque no status anterior eu não tinha inserido reverb, né? Acabou que ninguém lembrou, ninguém comentou nada sobre o reverb nos metais, tá? Eu não tinha inserido no status anterior, porque eu senti necessidade basicamente só mexer nos reverbs das cordas e tudo mais. Mas daí nesse status aqui eu inseri, eu criei um reverb plate baseado na ideia daquele plate da voz. Só que eu fiz um plate com uma configuração um pouquinho diferente, eu fiz um plate bem mais rápido, mais curto, para a gente ter simplesmente uma ambiência mais metálica, mas sem tanta sustentação. Então foi basicamente isso que eu fiz, trabalhei a equalização da mesma forma que eu falei no outro status, né? Então foi basicamente isso, e fiz um ajustezinho de equalização aqui também no sax. Eu não me lembro se alguém comentou sobre isso em um dos status anteriores, eu acho que sim, falou alguma coisa do trombone aqui, desse som mais grave. Eu senti necessidade de dar uma limpada, independente do processamento do submix dele, né? Então eu fiz aqui um ajustezinho no sax 3 que eu coloquei aqui, né, que é o som mais grave do arranjo, né, que faz o papel do trombone, e no sax 4 também, né, que tem um arranjo mais grave, e ele só aparece aqui no meio e aqui no final num pedacinho também. E aí o que que acontece? A partir desses movimentos eu senti necessidade de fazer alguns ajustes estéticos, mas sem inserir nada, tá? Então, por exemplo, eu senti necessidade de inserir um pouquinho mais de reverb na caixa, mas eu simplesmente vim aqui, inseri o reverb na caixa, pum, acabou, só isso. Depois eu fiz alguns leves ajustes aqui, por exemplo, ajustar um dedinho aqui a equalização do médio grave do surdo, pronto, acabou. Depois eu fiz um ajuste também nas vozes aqui, amaciei um pouquinho. Muita gente comentou o lance das vozes, né, de trabalhar um de-esser nas vozes. Olha que interessante. Assim como eu comentei, respondi para algumas pessoas aí nos comentários, né, que como eu estou trabalhando com plugins nativos, eu não tenho um plugin de de-esser, né? O de-esser seria, entre aspas, um plugin alto nível, né, uma compressão específica dos brilhos, né? Seria um plugin, entre aspas, pensando mais no cliente, né? Mas nada mais é do que um compressor atuando em apenas uma região ali do áudio, tal. E aí o que que acontece? A gente pode usar um de-esser em muitas situações, mas assim como eu respondi para a galera lá, a gente tem como conseguir manipular o espectro do áudio sem necessariamente ter que utilizar um de-esser, né? A não ser que você realmente tenha um problema de captação, né? Às vezes a sala excita demais o brilho, né? Às vezes você grava numa sala com muita madeira e aí o brilho fica muito mais evidente, ou seja, você tem uma discrepância muito grande no espectro, né? Uma diferença muito grande das regiões mais altas, né, do espectro para as regiões mais baixas. Aí sim você precisa necessariamente utilizar um de-esser para você controlar. Só que se você souber manipular
manipular bem equalização e compressão, você consegue fazer um ajuste ali para funcionar, porque você pode compreender aquela manipulação ali como se fosse, entre aspas, uma mini masterização, né? Então o que eu fiz aqui foi basicamente ajustar um pouquinho mais os parâmetros da equalização e da compressão para eu conseguir domar a relação entre os brilhos, os médios e os graves da voz. E foi isso que eu acho que eu consegui fazer aqui, simplesmente segurando um pouquinho do brilho da voz, tá? E ralentando um pouquinho mais o release, ou seja, botando ele um pouquinho mais lento, porque quando a gente coloca o release mais lento, a gente dá uma fofada nos brilhos do som. Então foi basicamente isso que eu fiz aqui, tá? E aí eu fiz um ajuste também, né, no master aqui, na equalização master, eu segurei um pouquinho o brilho aqui, né? Então acaba que uma coisa afeta bastante na outra, que um monte de gente falou assim, não, agora coloca uma compressão no master para dar cola. Então o que acontece? Às vezes a gente cria padrões pré-definidos de ações na mixagem, né? Uma coisa que eu tenho tentado falar bastante aqui nos vídeos do meu canal, né, e explicado para as pessoas, eu explico bastante nos meus cursos também, para a gente tirar essa ideia de padrões pré-definidos. Se a música não precisar de uma compressão no master bus, você não precisa colocar uma compressão no master bus. Se a música não precisar de um de-esser na voz, você não tem que botar um de-esser na voz, né? Não tem certo e errado, depende de onde você quer chegar com o som, né? E eu fazendo essas leves manipulações, né, o controle do brilho ali da voz, em conjunto com esse controle do brilho do master, eu já dou um direcionamento que seria mais ou menos parecido com o fato de você inconscientemente inserir um de-esser ali sem pensar. Entendeu? Então o grande lance é a gente raciocinar em cima do áudio e pensar, se eu utilizar um de-esser, para onde eu vou levar a voz? E se eu não utilizar o de-esser, como que eu poderia fazer para trabalhar? Porque aqui a gente está com as ferramentas de uma forma mais limitada. A gente poderia até simular um de-esser, né? Como a gente trocou essa ideia lá nos comentários do último vídeo, né? A gente poderia manipular aqui a equalização do sidechain, ou seja, fazer ele ler mais os brilhos, né? Então, à medida que a gente tem ele essa bilância atacando o compressor, né? Na verdade, a gente dá o foco para ler apenas os brilhos. A gente poderia fazer isso? Poderia. Mas eu não senti necessidade em momento nenhum. Aqui eu acho que eu consegui amaciar simplesmente trabalhando no release, mas você vê que o release está bem lento. Geralmente, quando a gente faz uma mixagem para ter uma voz mais agressiva, a gente tende a utilizar um release mais rápido. E aí, quando a gente comprime, os brilhos vêm muito para frente. Como os brilhos vêm muito para frente, a gente vai sentir a necessidade também de comprimir os brilhos. Então, é uma soma de coisas. Se você entender como as ferramentas funcionam, você consegue domar totalmente. Então, você consegue agir de certa forma, né, que você consegue equilibrar tudo isso. Porque para pensar, por exemplo, quem trabalha com som ao vivo, PA, monitor, né, hoje em dia você já tem muitos recursos, vários plugins que você pode utilizar, mas existem muitas mesas ainda que você não tem uma ferramenta de de-esser, né? Você tem um compressor, você tem um equalizador, né? Você pode fazer algumas manipulações ali e tudo mais, só que muitas vezes você tem que resolver o canal ali com um equalizador e um compressor, né? Então você não tem muitos recursos, entre aspas, alto nível, né? Você tem que saber lidar ali simplesmente com a manipulação do espectro, você criar o shape ali do som, manipulando o equalizador e manipulando o compressor, os parâmetros do compressor. Porque se você não sabe como é que você molda ali o som com os parâmetros do compressor, não basta simplesmente você inserir um de-esser, né? Você precisa domar os parâmetros. Não adianta simplesmente você colocar a ferramenta e achar que o som vai ficar pronto e é isso, né? Então o grande lance que eu estou tentando passar nessa faixa que a gente está fazendo aqui com qualquer ferramenta a gente consegue domar o espectro sonoro, né? Basta você compreender como que você manipula esses parâmetros, principalmente quando a gente lida com o compressor, porque o compressor é uma ferramenta que serve tanto para você fazer o controle de dinâmica, quanto para você mudar a tonalidade mesmo do som em relação ao tempo, né? Assim como eu tenho falado, eu costumo dividir essas duas ferramentas principais, né, equalização e compressão, como se fosse o controle do espectro estático, né, a equalização, ou seja, quando a gente tira um pouco de médio grave, você tira aquele médio grave ali, você ouve instantaneamente, né, e fica aquele corte ali ao longo do tempo. Só que a compressão molda, né, o nosso espectro, a forma como os graves aparecem na música, a forma como os brilhos aparecem na música em relação ao tempo, né? Então você consegue moldar o seu espectro nessas duas direções, né? Parece muitas vezes um papo um pouco complicado de entender, mas à medida que você começa a trabalhar e manipular
esses parâmetros tanto do equalizador quanto do compressor, você vai pegando essa filosofia mesmo que te ajuda muito no trabalho do dia a dia. Então foi basicamente isso que eu fiz, eu fui fazendo esses pequenos ajustes e a partir daqui eu fiz alguns ajustes estéticos, né? Então a gente vai dar uma ouvida, eu vou colocar a música inteira e eu vou aguardar o comentário de todo mundo para ver o que a gente precisaria ajustar num próximo status, né? Ou se a gente já cairia direto para uma masterização. Porque o que acontece? Quando a gente entra aqui nesse momento da mixagem, a gente começa já a entrar naquela fronteira estética, né? Então a gente poderia trabalhar o som de uma voz mais comprimida, ou a gente poderia trabalhar o som do bumbo mais quicado ou mais comprimido, ou a gente poderia trabalhar uma caixa com mais grave, enfim. Só que o mais importante de uma mixagem não são as partes, é o todo. Quando a gente chega no todo coeso, as partes já começam a soar bem, entendeu? Então o grande lance é esse, a gente compreender o que é técnico e o que é estético e a gente fazer essa distinção e saber para onde a gente vai levar a música, tá? Então eu vou tocar aqui a música do começo novamente, a gente vai dar uma ouvida e aí para o próximo status eu aguardo o comentário da galera aí para ver se a gente tem que ajustar mais alguma coisa, se a gente parte para uma estética diferente em algum elemento, né? E aí a gente vai para a masterização depois, tá bom? Fico no aguardo de vocês, vamos lá, espero que vocês curtam.
Show de bola, galera. Então, só reiterando aqui, vai ganhar ponto nesse status quem falou alguma coisa da meia-lua, né? Eu não mostrei aqui, eu acabei esquecendo, mas eu fiz um corte aqui nos graves, dei um pouquinho de brilho e tirei um pouquinho no low pass também para fazer o controle dos brilhos, né? Do topo do espectro. E trabalhei uma compressãozinha também com o release mais lento para a gente controlar esse brilho, né? E aí eu fiz aquele ajuste nas vozes, tá? Então quem falou alguma coisa do brilho das vozes aí, acaba que foi um ajuste mais estético, tá? Eu não utilizei o de-esser, mas eu fiz um ajuste aqui com equalização e com compressão, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, abração!